Traição, baixaria e uma coroa que não deixa nada passar. Eu trago para vocês um lançamento do Vicky, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque tá pura confusão e muitas tramas. Então não sai daí, fica até o final, que eu tenho certeza que se você ainda não tá assistindo, você vai gostar de assistir A Rainha que Coroa, porque veio recheado de pouca vergonha, que é coisa que todo mundo gosta. Não esquece de se inscrever, de compartilhar, de deixar seu like e colocar alguns comentários. Vamos falar sobre esse dorama, tá? Olá, doramigos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Keldma e hoje nós vamos falar do dorama que já me deixou de cabelo em pé logo no início do primeiro episódio. A Rainha que Coroa está me deixando sem acreditar. São muitas tramas e logo no primeiro episódio nós vamos ver uma cena quentíssima, hot, de sair tirando a roupa no meio do caminho até chegar nos finalmente. Mas vamos às minhas primeiras impressões. Logo de cara eu percebi que o papel da mulher nesse dorama, ele é bem complicado, porque sabemos que na era de Joseon as mulheres não tinham muito não, né? Elas não tinham papel nenhum. Então, o grande problema é que esse dorama, ele traz o papel da mulher, que no caso é a nossa rainha, como uma mulher que vai conquistar muitas coisas através do seu rei. Ela que vai transformar ele num rei. Então, ela tem que ter a artimanha de pensar o que é que vai fazer, como ela vai estruturar para conseguir transformá-lo em rei. Só que ela tem uma vantagem de ser de uma família muito prestigiada. Ela é da família Min, e a família Min tem um nome muito grande nesse dorama, e o que vai trazer a possibilidade dela conseguir conquistar muitas coisas. Esse dorama, ele retrata a rainha na era Joseon, que era uma mulher que tinha que ter um grande desenvolvimento cultural, um desenvolvimento com as pessoas, tinha que ser bem vinculada. Infelizmente ou felizmente, ela tinha que criar os filhos do rei. Como assim criar os filhos do rei? O rei tinha as malditas concubinas. Para quem não sabe o que são concubinas, são relacionamentos extras conjugais, ou seja, ele botava chifre na rainha. Mas, mesmo que ele colocasse chifre na rainha, esse chifre tinha que ser aceito por ela, porque naquele tempo era permitido. Então, além dela aceitar o chifre, se ela não desse filhos a ele, ou dando filhos a ele também, ela teria que aceitar, vamos dizer, esses filhos bastardos, né? Que seriam meio irmãos dos seus próprios filhos. Nesses dois episódios, já dá pra gente perceber que vai ter uma trama muito voltada para o papel da mulher em relação à sua ascensão e desenvolvimento. Porque aqui o dorama traz a mulher como um papel principal e não como um papel secundário. Ela, mesmo conseguindo colocar o rei à frente de tudo, ele ainda é o rei, mas ela vai conseguir de muitas artimanhas para estar à frente de tudo e ser muito bem respeitada. Então eu já digo a vocês que vai ser um dorama histórico que vai mostrar o papel dos servos, que naquele tempo os escravos eram brancos e não negros, como a gente já está acostumado com a história brasileira, né? Os escravos eram brancos, então tanto ela tinha os servos dela, como o rei tinha os seus próprios servos. E aí esse rei, ele poderia escolher qualquer um para se deitar com ele. É onde entra essa questão das concubinas. As concubinas, elas eram escolhidas realmente a dedo pelo rei. Então, elas passavam por todo um processo depois que elas eram escolhidas. Elas tinham que ser examinadas, tinham que tomar banho, estar limpas e cheirosas para que o rei pudesse usá-las. Sim, o rei poderia deitar com a mulher que ele quisesse e quem ele escolhesse não poderia negar, viu? Ainda tem isso. Então vai ser um dorama recheado de muitas reviravoltas, que a gente já pode ver que o papel da mulher vai ter o seu alto e o seu baixo. Nós vamos ver as concubinas, que são pessoas abaixo da sociedade, e vamos ver ali a rainha, que está tentando manter o seu papel. Mas essa rainha desse dorama, ela quer mudar o mundo. Então ela tem uma perspectiva muito além
que o rei tem. E é isso que começa a trazer atrito entre eles dois. Sinceramente, eu acho que esse relacionamento pode dar certo ou não, até porque ele foi muito ousado quando ele disse a ela que tinha escolhido a concubina, a serva dela, mais próxima para que ela se sentisse mais humilhada. A partir daí, para o meu ver, ele já declarou guerra e tá pouco se lixando se essa guerra vai dar certo ou não. O dorama em si, ele vai trazer personagens que são retratados na era de Joseon e o processo para que a pessoa se torne rei. No nosso caso, o nosso protagonista masculino, ele é o quinto da sucessão para se tornar rei. Então ele tem muitos antes dele para ele conseguir conquistar isso. Só que com a sabedoria da rainha, ele consegue chegar lá mais rápido. No entanto, nesse processo, ele termina matando o seu meio-irmão, o que deixa o pai dele furioso. E se o pai dele tá furioso, meus amigos, imagine ter o seu pai, que era antigo rei, com ódio de você. Não é uma coisa legal. Outra coisa que eu achei muito interessante nesse dorama, que eu acho que vale a pena a gente conversar, é sobre a situação do ato matrimonial. Como assim um ato matrimonial? Existe todo um processo para a cerimônia do casamento, mas quando eles vão realizar o ato sexual após, é um processo muito estranho, porque eles têm uma pessoa que oriente eles o que deve ser feito. Então, o que a mulher vai fazer? A mulher não pode ficar em tal posição por causa do rei. A mulher não pode falar determinada coisa por causa do rei. O rei deve fazer determinada coisa durante o ato. E isso tem uma pessoa lá fora falando, explicando o que eles devem e o que eles não devem fazer na hora que eles estão lá fazendo. Então, eu achei uma coisa muito interessante que eu ainda não tinha visto em outros doramas de época e que eu acho interessante trazer para que a gente possa comentar sobre isso. Embora o dorama ainda esteja no início, já trouxe muita coisa para a gente conversar sobre e para a gente avaliar também em relação a outros doramas históricos que a gente já assistiu. Coloquem aqui nos comentários o que é que vocês acharam. Se vocês ainda não assistiram, assistam. Me digam o que é que vocês acharam desses 2 episódios e que outro dorama histórico a gente pode comparar esse dorama em termos de enredo, em termos de acontecimentos, e vamos conversar sobre ele. E não esquece, se inscreve, deixa seu like, compartilha. Vamos fazer esse canal crescer e vamos conversar muito sobre esse dorama que ainda tá só no início. Eu gostei muito de estar com vocês. Um beijo grande e fiquem com Deus.